Deuteronômio, capítulo 11. Nós estivemos, desde o início deste culto, dissemos ao Senhor algumas palavras e algumas frases fortes, né? Nós dissemos ao Senhor que nós queremos ser bem mais do que aquilo que achamos que somos, né? Senhor, eu quero ser bem mais do que aquilo que eu penso que eu sou. E nessa proposta de ser bem mais, Senhor, do que aquilo que eu penso que eu sou, ser reconhecido não é a prioridade para mim. Nesse caminho onde eu vou me tornar bem mais do que aquilo que eu penso que eu sou, a prioridade não é ser reconhecido, não é ser reconhecido, Senhor. Não, que a prioridade é que eu diminua. A proposta é que eu diminua para que tu cresças em mim. A prioridade nessa nova caminhada, que eu me torne bem mais do que eu penso que eu sou, é me tornar alguém que te adora, Senhor. É ter no meu coração o desejo de conhecer a Ti. Porque só te adora quem te conhece, foi o que nós cantamos aqui. Dizemos isso ao Senhor nessa noite, através de canções. Se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que entender o seu Filho. Eu preciso entender, preciso compreender. Preciso abraçar mais a Tua palavra, preciso abraçar mais quem Tu és. A proposta que fizemos. Eu tenho pensado esses dias e como é bom a gente fazer parte da vida da igreja, como é bom a gente fazer parte do corpo de Cristo, e a gente ter esse evangelho transformador, essa palavra tão real e tão atual e tão presente, tão Deus conosco, que é o que representa a palavra de Deus. Um evangelho que nos dá a oportunidade de sempre estar recomeçando. Eu estava conversando esses dias com um irmão, como é bom a gente ter um Deus que nos dá sempre a possibilidade de recomeçar. De recomeçar. Alguém disse que não é possível nós voltarmos atrás e fazermos um novo começo. Mas é possível nós começarmos agora e fazer um novo fim. O Evangelho ele nos dá essa possibilidade. E o Deus que servimos, Ele nos dá essa possibilidade. De recomeçar, de se levantar, de riscar o chão, como o pastor gosta de dizer essa frase. Daqui para frente, não importa o que passou. Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 8, o povo de Israel havia saído do Egito, e a gente conhece toda a história. Deus havia livrado o povo da mão do Egito, depois de 400 anos aí de cativeiro. O povo ainda ficou rodeando a terra 40 anos. E agora nós temos esse povo diante do novo. Diante da terra que Deus prometeu a esse povo. Esse povo agora está diante do Jordão e vai atravessar e vai tomar posse daquilo que é a promessa de Deus para as suas vidas. 40 anos depois, 400 anos depois, existe uma promessa que vai se cumprir. E os olhos daquele povo agora começam a contemplar a terra da qual eles irão tomar posse. Nós acabamos de sair de um ano, de 2019, nós louvamos a Deus, muitos estavam aqui, e nós vimos no semblante de muitos irmãos, naquele culto de virada, muitos alegres, porque tiveram um ano de conquistas, um ano de realizações, mas também vimos muitos irmãos aliviados por terem chegado ao fim de 2019, que foi um ano de lutas, de muito suor e de muita lágrima. Obrigado, Senhor, porque acabou esse ano, porque não aguentavam mais tanta luta, tanta lágrima. Mas, enfim, nós chegamos ao fim de um ciclo. E nós reiniciamos um novo, entramos em 2020, hoje é o último domingo de o primeiro mês desse ano que já começou. A pergunta que talvez passe e permeie nos nossos pensamentos é: o que nos reservará agora 2020? O que esse ano tem reservado para mim? O que o amanhã me trará?
Se tivemos um ano de conquistas em 2019, será que vai se repetir esse ano? Mas se foi um ano de suor e de lágrimas, será que de novo eu vou passar mais um ano de suor e lágrimas? O que nos trará e o que nos reservará o amanhã? Aqui o povo está diante da terra prometida. Versículo 8. Deus para esse povo traz uma palavra diante do novo. Deus para esse povo, diante da nova oportunidade, diante daquilo que é o recomeço para eles. O Senhor traz uma palavra a esse povo. A palavra que o Senhor diz a partir do versículo 8 é: guardareis, pois, todos os preceitos que eu vos ordeno hoje. Para quê? Para que vocês tenham forças. Para quê, Senhor? Para invadir, para conquistar a terra para onde vocês estão indo. E para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar a seus pais e aos seus descendentes. Que terra é essa, Senhor? Terra onde há leite e mel com fartura. Pois a terra da qual vocês irão tomar posse é como a terra, não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, onde vocês lá plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação do solo com os pés, como em uma horta. Mas a terra que vocês vão tomar posse, que vocês vão possuir, é uma terra de montes e de vales. É uma terra que bebe da água da chuva dos céus. É terra que o Senhor vosso Deus cuida. Nessa terra, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. Do início do ano ao fim do ano. Do início do ano ao fim do ano, os olhos do Senhor estão sobre essa terra. Diante da incerteza do que nos reserva o amanhã, nós temos uma certeza que está nas palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz assim, lá em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Logo em seguida ele diz o quê? E não andem preocupados com o amanhã. Jesus diz aos seus discípulos, não andem preocupados com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E não andem preocupados com o ano que começa, não andem preocupados com o amanhã. O que reservará o amanhã para você, não ande preocupado com isso. Viva cada dia o seu dia e o amanhã trará sim as suas preocupações. Teremos preocupações? Teremos. O amanhã nos trará preocupações, diz a palavra. Mas a palavra de Jesus é: basta cada dia o seu mal. Mas se o amanhã nos traz preocupações, e a Bíblia diz que o amanhã nos trará preocupações, como permanecer firme diante do desafio que o amanhã nos trará, com as preocupações que o desafio nos trará? Mas a Bíblia diz que o amanhã não trará preocupações, trará. E como eu permaneço firme hoje, sabendo que amanhã virá preocupações, e que amanhã virá tribulações, e que amanhã será um dia de desafios? A gente aprende nesse pequeno texto, nós tiramos algumas lições desse pequeno texto, sobre como nós devemos permanecer firmes e como nós estaremos firmes diante dos desafios que o amanhã nos trará. Convido a você a pensar comigo nesse texto, a observarmos esse texto. E já no versículo 8, se você observou, as palavras do Senhor para esse povo, diante do novo, diante da terra prometida, diante de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para eles, a palavra do Senhor é: guardareis. Guardareis no sentido de vocês vão me obedecer. Vocês terão os meus preceitos, vocês sabem a minha vontade. E vocês vão guardar a minha vontade e vocês vão cumprir a minha vontade. Guardareis, pois, todos os meus preceitos. Quais preceitos, Senhor? O que eu vos ordeno hoje. A minha vontade hoje, que eu ordeno para você hoje. A vontade que você hoje conhece de Deus. Aquilo que você se apropriou em relação à verdade do Senhor. Aquilo que o Senhor te revelou sobre Ele mesmo. Você vai guardar isso e você vai pôr em prática na tua vida. Guardareis todos os preceitos que eu vos ordeno. Para quê?
para que vocês sejam fortes, para que vocês entrem, para que vocês ocupem a terra que vocês vão possuir. Nós estamos diante do novo, e diante do novo a palavra do Senhor é: guardem os meus mandamentos, guardem a minha lei, cumpram a minha vontade, para que vocês sejam fortes. Fortes para quê? Para enfrentar os desafios que o amanhã trará. Fortes para lutar firme contra as lutas que virão amanhã. Guardem a minha vontade, guardem os meus preceitos, obedeçam a minha palavra. Mas sabe de uma coisa, queridos? Se existe uma grande dificuldade para o homem, se existe um ponto fraco, que a gente pode chamar assim, um calcanhar de Aquiles, se existe uma fraqueza, e se a gente pode chamar ela de pior fraqueza, se existe uma brecha aberta na nossa vida e na vida do homem, no coração do homem, em relação à vontade de Deus, é a obediência. O homem tem uma grande dificuldade em obedecer. O homem tem uma grande dificuldade em obedecer, em se submeter, em estar sujeito. Se temos uma dificuldade, um ponto fraco, a gente pode chamar talvez o de pior. Desde o início, lá do Éden, não coma dessa árvore, eu como, eu quero. A mulher me deu, eu comi. Não coma, não faça, não ande. Mas o homem está sempre dizendo, não, mas por que não? Vai por aqui, pela direita, não, eu quero conhecer a esquerda. Eu guiarei vocês, não, mas Senhor, mas existe atalhos, existe um caminho mais fácil. Obedecer nunca foi o forte do homem. Obedecer nunca foi algo fácil para nós. E o Senhor começa dizendo para eles diante do novo: vocês têm agora uma nova história para escrever. Aqueles que não confiaram em mim pereceram no deserto. Aqueles que foram contrários à minha vontade pereceram no deserto. Agora vocês vão entrar para tomar posse, para ter uma nova vida. E diante dessa nova vida, só há a possibilidade de vocês serem felizes, de vocês viverem tudo o que eu tenho para vocês, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus preceitos, se vocês obedecerem à minha vontade. Parece que a história começa a se repetir. Eu tenho algo novo, mas diante do novo eu também tenho uma palavra e uma observação a te fazer, eu tenho advertências a te fazer. No Salmo 119, eu tenho uma tradução bem interessante dessa palavra, do Salmo 119, do versículo 89 ao 113. O salmista, aqui nesse salmo, ele faz uma oração nesses versículos. A oração desse salmista é assim: ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocastes a terra no seu lugar, e ela está firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permaneceram até hoje, pois tudo te obedece. Se os teus preceitos não tivessem sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Se os teus preceitos, Senhor, não tivessem sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de sofrer. Ele diz: nunca esquecerei os teus mandamentos, os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. É por meio da tua vontade, Senhor, que tu tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer os teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de eu morrer, de me matarem, de acabarem comigo. Mas eu meditarei nas tuas palavras. O mal se levanta contra mim, as tribulações e as lutas, os desafios se levantam contra mim para me derrubar. Mas sabe de uma coisa? Eu não me preocupo com os desafios ou com aqueles que querem me matar. Enquanto eles se levantam para me matar, o que eu faço? Eu medito nas tuas palavras. Enquanto as tribulações se levantam, enquanto os problemas se erguem, enquanto as coisas estão ficando cada dia piores para mim, eu faço o que diante disso? Eu medito na tua palavra, Senhor. Eu tenho visto que todas as coisas têm o seu limite,
Mas o teu mandamento se aplica a tudo, Senhor. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus opositores. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos, Senhor. Eu tenho mais sabedoria que os idosos, porque obedeço os teus mandamentos, Senhor. Eu não tenho andado pelos caminhos da maldade, Senhor, pois quero obedecer a tua palavra. Eu não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensina, Senhor. São doces as suas palavras, são mais doces que o mel, Senhor. Por meio das tuas leis eu consigo sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e é luz para iluminar o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz aos teus ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Quem está fazendo essa oração é alguém que está sofrendo, meus irmãos, não é alguém que está em paz. Quem faz essa oração não é alguém que está tudo bem para ele. Tudo bem, obrigado, está precisando de alguma coisa? Não. Quem faz oração é alguém que está dizendo, os meus sofrimentos, eles são terríveis. Meus sofrimentos são terríveis. Ele diz, conserva-me vivo, Senhor, como prometestes. Ó Senhor, aceita a minha oração e meu agradecimento, e ensina-nos os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, todos os dias. Todos os dias somos entregues à morte. No entanto, eu não deixo a tua lei. Uma coisa que eu não vou largar jamais, Senhor, é a tua vontade. Eu não vou largar a tua vontade. Por quê, Senhor? Porque a tua vontade é a luz que clareia o meu caminho. Porque a tua vontade é a lâmpada que ilumina o lugar onde eu vou pisar, Senhor. Sem a tua palavra, eu não sei onde eu piso. Sem a tua palavra, eu não sei qual caminho eu devo seguir. As coisas se tornam escuras. Se eu quiser te adorar, Senhor, eu tenho que conhecer o teu Filho. Eu conheço o teu Filho, eu conheço a tua palavra. E eu te conheço, Senhor. As coisas se tornam claras através da tua palavra. As coisas se tornam claras para mim através dos teus ensinamentos. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer nesse ano de 2020, querido, é nos agarrar à palavra do Senhor. É nos agarrar à vontade do Senhor. É ter a palavra do Senhor, é ter os preceitos do Senhor como o bem mais valioso que alguém pode conquistar. Como o tesouro mais valioso que alguém já encontrou. Pois é assim que esse salmista trata a vontade do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 22 e 24 diz, e recebemos dele tudo o que rogamos. Quando que isso acontece? Quando nós recebemos do Senhor tudo que nós rogamos. E ele diz, quando nós obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, versículo 22 a 24. E recebemos dele tudo que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e este é o mandamento. Qual o mandamento que é o mandamento que nós temos que cumprir? Que creiamos. Que creiamos. E esse crer tem a ver com a obra que Deus tem para nós. Crermos nele e crermos na sua palavra. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos meus mandamentos permanecem em quem? Permanecem em Cristo. E Cristo permanece neles. Aqueles que obedecem permanecem em Cristo. O segredo de permanecer firme é estarmos em Cristo. E para estar em Cristo, nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Porque são os que obedecem os mandamentos que permanecem em Cristo. Não é quem quer. Não é quem quer permanecer. Não é quem diz que permanece. É quem cumpre os mandamentos. É quem guarda. É quem põe em prática. É guardar. É permanecer. Permanecer na vontade do Senhor. Segundo lugar, nós aprendemos aqui nesse texto, é que se nós quisermos permanecermos firmes diante das adversidades, dos desafios que o amanhã nos trará, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor.
Deuteronômio, você crê que você não fechou a Bíblia, no capítulo 11, versículo 9, versículo seguinte. O texto está dizendo que o Senhor vai dar a eles a terra. O texto diz, a terra que vocês vão possuir. Não é a terra que talvez você possua. Não é a terra que talvez vocês consigam entrar. A promessa do Senhor, nesse texto é, vocês vão possuir essa terra. Vocês vão possuir. Não tem dúvida. Vocês irão possuir essa terra. Vocês possuirão. É promessa, querido. Não é uma possibilidade. Conversando com os jovens no início do ano, numa quinta-feira, eu perguntei, você vê 2020 como uma oportunidade de Deus ou como um desafio? Você vê como uma oportunidade, você vê como um desafio? O desafio, ele faz parte da vida, irmãos. A vida já é um desafio. Mas eu penso que a cada dia que o Senhor nos proporciona, a cada dia que o Senhor acrescenta nessa caminhada que nós temos, é uma oportunidade que Ele está nos dando. É uma nova oportunidade. É uma oportunidade de nos tornarmos bem mais do que achamos que somos, como nós cantamos. A oportunidade de se tornar alguém que permanece nele, que obedece a Ele. E que está disposto a viver tudo que Ele tem preparado para nós. O hoje é uma oportunidade, o amanhã é uma oportunidade. E as oportunidades para nós se renovam como se renovam sobre nós as misericórdias do Senhor. 2020 para nós é uma oportunidade de fazermos e de vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente possa viver. Infelizmente, nem todos aqueles que saíram do Egito entraram e chegaram a possuir essa terra. E nós sabemos por quê. Nós temos as respostas do porquê muitos ficaram pelos caminhos. Porque muitos pereceram no deserto. Porque nem todos entraram e possuíram essa terra. Nós sabemos. Nós sabemos que desde o início, quando o povo começou a mostrar que, apesar de terem saído do Egito, o Egito não saiu do coração deles. Eles começaram a perecer e começaram a ficar pelo caminho. Porque o Senhor tinha uma história nova a escrever com o seu povo. E não cabia nessa história nova pessoas que não se submetem, pessoas que não guardam as suas palavras, pessoas que não querem obedecer ao Senhor e se sujeitar à sua vontade. Não cabe. Não cabe no novo de Deus, não cabe na nova oportunidade de Deus, pessoas que não querem fazer a vontade dEle. Pessoas que não querem o conhecer, pessoas que se opõem a Ele. Não cabe. Não cabe. E tem muita gente querendo viver o novo de Deus, mas não conhece a Deus. Querido, você não vai viver o novo de Deus. Que só vive o novo de Deus aqueles que conhecem a Ele. Só vive os propósitos do Senhor aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Não é para todos. É para quem empenha esforço, é para quem se dedica, é para quem entendeu que precisa fazer a busca ao Senhor e a busca em conhecê-lo como uma prioridade da sua vida. A prioridade não sou mais eu. Paulo entendeu isso, eu não sou mais a prioridade. As minhas vontades não são mais a minha prioridade, os meus desejos não são mais prioridade. Agora só existe a prioridade que é dele, a vontade que é dele. E quanto mais eu o conheço, e quanto mais eu prossigo em conhecê-lo, mais eu entendo que eu preciso diminuir para que ele cresça, 40 anos, e muitos não entraram. Eu fico pensando, que coisa terrível, né? Eu estou com 43.
Só de deserto aquele povo teve a minha idade. E muitos pereceram. Pereceram porque foram duros de coração. Porque se opuseram ao Senhor. Porque fecharam as suas mentes. Porque se trancaram nas suas vontades, nos seus desejos. A Bíblia diz que 12 foram espiar a terra e voltaram. 10 disseram, é impossível viver o novo. É impossível entrar nessa terra que ele disse que era para ser nossa. É impossível. Nós somos, diante das pessoas que moram lá, nós somos como gafanhotos. Impossível a gente entrar, impossível a gente viver lá, impossível a gente recomeçar. Foi tudo uma besteira sair do Egito. Foi uma bobagem. Mesmo vendo os sinais do deserto, mesmo vendo a água brotando da rocha, mesmo comendo do maná que caía do céu, mesmo vendo a nuvem de dia, cuidando deles e dando sombra, mesmo tendo o fogo à noite aquecendo para que eles não morressem congelados, eles viram os sinais e mesmo assim eles disseram, que bobagem a gente fez, trocar o Egito pelo deserto, ou trocar o Egito por essa terra que a gente não vai conseguir entrar. E a Bíblia diz que 2 homens, Josué e Caleb, disseram, olha, existe uma promessa, nós vamos possuir a terra. E se o Senhor diz que nós vamos possuir, querido. Se tem gigante, não interessa como é que eles vão morrer. Não interessa como é que eles vão sair de lá. Mas se o Senhor diz que a terra vai ser nossa, vai ser nossa. Nós vamos continuar fazendo o quê? A vontade do Senhor. Vamos continuar fazendo como Ele nos ordenou, que a terra será nossa. Mas diante das impossibilidades, diante dos limites, nós vamos continuar servindo ao Senhor e fazendo segundo a vontade dEle, irmãos. Mas mesmo quando a gente está vendo que não existe mais possibilidade, mas mesmo quando a gente enxerga que as coisas não têm saída, que o muro, que a rua não tem saída, mesmo assim nós continuaremos fazendo a vontade do Senhor. Porque se Ele diz que nós vamos entrar, nós vamos entrar. Se Ele diz que nós vamos entrar, nós vamos entrar. Se Ele diz que nós vamos viver, nós vamos viver, meus irmãos. A promessa do Senhor, ela não se perde nas nossas limitações. A promessa do Senhor para a tua vida não se perde nas suas fraquezas, não se perde nas suas limitações. Não, querido. É bem maior. É bem maior do que tudo aquilo que a gente acha que pode tornar impossível vivermos a vontade do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz, filhinhos, vocês são de Deus. E como filhos de Deus, você já tem de vencido. Vocês não vão vencer, você já tem de vencido. Filhinhos, vocês são de Deus. E vocês já têm vencido. Vocês vão vencer? Não, você já tem vencido, a palavra é essa. Talvez o seu irmão, ele não consegue ler esse texto dessa forma, ele não consegue ver. Mas diga para ele, meu irmão, a Bíblia está dizendo que você já venceu. Você já tem vencido. Você é filho de Deus, você já tem vencido. Você é filho de Deus, você já tem vencido, querido. Você já tem vencido. Por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ou não é? Ou é mentira? Ou a gente fecha a Bíblia e vamos para casa? Dizendo, não, isso não existe. Porque você não conhece o tamanho do meu problema. Porque você não conhece o tamanho da minha dificuldade. Porque você não sabe o que eu estou passando. Querido, você que não sabe quem é o Deus que você serve. Você que não está sabendo. Você que ainda não descobriu. Você que ainda não conheceu de fato. Você não conseguiu enxergar ainda quem é o seu Deus. Terceiro lugar, se quisermos permanecermos firmes diante dos desafios do amanhã, nós precisamos confiar no cuidado do Senhor. Versículo 12. O que diz o versículo 12 no final? Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente. Existe maior cuidado de Deus do que o descanso dos seus olhos
sobre a terra. Nessa terra que vocês vão possuir, os olhos do Senhor estão sobre ela. Quando? Do início ao fim do ano. Do início ao fim do ano, os olhos do Senhor estão sobre ela. Se isso não é cuidado, eu não sei o que é, irmãos. Se isso não é cuidado, eu não sei o que é. 1 Samuel 7:12, a palavra diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa palavra cabe na tua vida, querido? Até aqui o Senhor nos ajudou? Até aqui, até dia 26 de janeiro de 2020, o Senhor me ajudou. O Senhor me guardou. O Senhor cuidou de mim. Porque eu posso dizer que você está aí sentado como você está, somente porque o Senhor cuidou de você, porque senão você não estaria aí. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará nos livrando do perigo da morte. E Ele continuará sendo a nossa esperança. Mas é Ele que vai nos fortalecer e nos guardar do maligno. Ele continuará sendo para nós o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Até aqui me ajudou o Senhor. E o amanhã Ele continuará cuidando. E o amanhã está na mão dEle. E o amanhã Ele continuará comigo, porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Se os olhos do Senhor estariam sobre a terra, quanto mais dizer do povo dele, querido. Se os olhos do Senhor estariam continuamente sobre a terra, como diz o versículo, ainda mais sobre o seu povo. Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele diz assim certa vez: olhem para as aves dos céus. Elas semeiam, elas regam, elas plantam, elas irrigam. Não. E quem cuida delas? Quem cuida das aves dos céus? Quem cuida da criação? Quem cuida do campo? Respondam. Se é Deus que cuida das aves, se é Deus que cuida da criação, se é Deus que cuida das coisas que Ele fez, quanto mais de nós, querido. Deus é um Deus que tem cuidado de nós. Você pode dizer isso? Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Deus tem sido o meu auxílio. Deus tem sido o meu refúgio. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas orações. E sobre quem os olhos do Senhor estão, irmãos? Não é sobre os justos? E quem são os justos? Os que guardam e os que praticam a minha vontade. Quem são os justos? São os que ouvem e são os que praticam a minha palavra. O povo de Israel podia ter a segurança, podia estar certo que o Senhor ia dar a eles a condição adequada para que eles pudessem viver aquela terra que o Senhor estava os fazendo possuir. A promessa do Senhor é que não haveria seca, pois Deus ia enviar chuva para eles. Nós podemos ter hoje a mesma confiança de que o Senhor enviará aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Aquilo que nós queremos? Não. Aquilo que necessitamos. O Senhor vai dar tudo o que queremos? Não. O Senhor vai dar aquilo que necessitamos. É Ele que sabe o que eu necessito, querido. Antes de abrir a minha boca para pedir alguma coisa para o Senhor, Ele sabe do que eu necessito. Nós não temos um Deus que está para fazer todas as nossas vontades e dar tudo aquilo que nós queremos, não. Nós temos um Deus que vai nos dar de acordo com aquilo que Ele acha que nós precisamos, irmãos. Aquilo que Ele acha que é necessário para nós, Ele nos dá. E Ele tem nos dado. E Ele tem nos dado mais do que nós pedimos e mais do que nós merecemos.
mais, muito mais, do que pedimos e do que merecemos. Deus tem sido bom para conosco. O desejo de Deus para cada um de nós, irmãos, é que nós frutifiquemos com as chuvas que Ele tem mandado sobre nós. Deus tem mandado chuva sobre nós? Tem mandado. Mas essa chuva tem feito o quê, irmãos? Tem feito que a gente floresça? Tem feito com que a gente frutifique? Qual o resultado das chuvas de Deus nas nossas vidas, irmãos? Os frutos têm vindo? Deus tem derramado e a terra tem frutificado? Salmo 67, versículo 6 diz: então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. A pergunta é: o Senhor tem derramado chuva sobre nós, mas a terra tem dado o seu fruto? O seu coração tem frutificado? A tua vida tem frutificado, querido? Deus tem derramado da tua chuva, mas nós temos frutificado? Nós temos dado frutos? Qual tem sido o efeito das chuvas do céu sobre nossas vidas? Das chuvas de bênção do Senhor sobre nossas vidas? Deus tem cuidado de nós. Talvez você pergunte para mim, mas e quando chega o tempo de estiagem, meu irmão? Porque todos nós passamos um tempo de estiagem, todos nós passamos um tempo de seca, todos nós passamos um tempo de deserto. É verdade, querido. É verdade, todos nós. Todos nós passamos pelo deserto. Mas qual a promessa de Deus quando esse tempo chegar? Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E esse homem não precisa ter receio do tempo de seca. É o que está dizendo o texto. Esse homem não precisa se preocupar com o período do calor e da seca. Por quê? Porque ele está firmado, porque as suas raízes estão firmadas junto a ribeiros. A nossa vida está edificada junto a ribeiros. Eu e você estamos enraizados nos ribeiros que descem do trono do Senhor, meu querido. Nós temos que ter essa confiança e nós temos que ter nossas raízes firmadas em terra boa. Bendito e feliz é o homem cujas raízes está firmada em terra boa, em solo bom, que alcança água, que mesmo vindo o período da seca e do calor, as suas folhas estarão sempre verdes. E o texto diz aqui ainda que no ano da sequidão não se seca. Mesmo com a sequidão, essas folhas não vão secar, nem deixar de dar frutos, porque as raízes estão firmadas junto a ribeiros. Só tem a raiz fincada junto a ribeiros aqueles que conhecem a verdade, aqueles que buscam a verdade, aqueles a quem o Senhor tem se revelado. Aqueles que têm guardado nos seus corações a palavra do Senhor e aqueles que têm servido ao Senhor com alegria. Talvez você diga: eu não tenho vivido esse tempo não chegou na minha vida. Querido, talvez nós não tenhamos e não estejamos guardando de fato a verdade e a vontade de Deus em nossas vidas como nós devemos. Talvez nós estamos vivendo e andando por caminhos que não são os caminhos que Deus preparou para que andássemos nele. Talvez nós temos andado com foices na mão, abrindo atalhos, procurando água, e o Senhor está dizendo: não será pela tua força, não será pela tua vontade. Quando você resolver ouvir a minha voz e obedecer a minha palavra, você vai encontrar a água. Você vai encontrar a água que vai matar a tua sede. E que mesmo quando vier o tempo de deserto, você não sentirá sequidão. Você não sentirá as dores que o deserto causa, porque as suas raízes estarão firmadas em mim. Não é pela nossa vontade, não é pela nossa busca humana, querido.
Aqueles que são bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. E para confiar no Senhor, nós precisamos conhecê-lo. Salmo 92, versículo 14, diz que aqueles que buscam o Senhor, aqueles que têm raízes profundas, aquelas raízes que alcançam os ribeiros de água, a Bíblia diz que mesmo na velhice, eles ainda darão frutos, mesmo na velhice. Sabe quando chegar o tempo em que você não vai escutar mais direito? Que as pessoas têm que ficar falando, gritando para você escutar? Mesmo quando você não conseguir enxergar mais direito? Mesmo quando os seus joelhos já não tiverem força para te sustentar de pé? Mesmo quando os seus ombros pesarem sobre você? O Senhor está dizendo, mesmo assim, você dará frutos. Mesmo quando chegar esse tempo. Mesmo quando chegar esse tempo, vocês vão frutificar. Mesmo quando chegar esse tempo. Quarto lugar, queridos, se nós queremos permanecer firmes diante daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós, nós precisamos amar a Deus e fazer a sua vontade. Nós não lemos o versículo 13, e eu te convido agora a ler o versículo 13 do capítulo 11. Versículo 13 diz assim: se diligentemente, se continuamente, se com vontade, se com disposição, vocês obedecerem os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Queridos, é preciso amar o Senhor e é preciso servir ao Senhor. É preciso amar ao Senhor e é preciso servir ao Senhor. Amar e servir. Como? De qualquer jeito? Não. O texto diz, com toda a tua alma, com toda a tua vontade, com todo o teu empenho, com toda a tua dedicação, com todo o teu compromisso, com toda a tua prioridade de vida. Se você amar ao Senhor, se você servir ao Senhor, diligentemente, obedecendo à sua vontade, não faltará chuvas do céu sobre a tua vida, não faltará, querido. Não faltará, querido. As chuvas do céu estarão continuamente sendo derramadas sobre a tua vida. A nossa preocupação para 2020, querido, tem que ser amar e servir ao Senhor, diligentemente. Qual a prioridade para esse ano? Quais os planos para esse ano? Amar e servir ao Senhor. Deve ser a nossa prioridade, querido. Deve ser o nosso alvo principal para esse ano de 2020. Amar e servir ao Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 6 diz que todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Se nós vamos amar ao Senhor, se nós vamos servir ao Senhor, nós vamos fazer isso com consciência, queridos. Nós não vamos fazer isso de boca. Nós não vamos fazer isso de aparência. Nós vamos fazer isso em espírito e em verdade, querido. Nós vamos fazer isso. Nós precisamos permanecer nele, mas para permanecer nele, nós precisamos o conhecer. E aqueles que continuam vivendo uma vida de pecado não o conhecem. Se só obedece quem conhece, e quem conhece não vive numa vida de pecado, então se eu vivo pecando, eu não o conheço. E quem não conhece não permanece nele. É o que está dizendo o texto. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. E todo aquele que está em pecado não o viu nem conheceu. Eu obedeço porque eu o conheço. E eu permaneço nele. E por permanecer nele, eu não vivo mais no pecado. Mas se eu vivo no pecado, eu não o conheço. E é impossível permanecer nele, aqueles que continuam fazendo e praticando o pecado. Aqueles que continuam vivendo segundo a carne, aqueles que continuam vivendo segundo as suas próprias vontades, aqueles que continuam vivendo segundo os seus próprios desejos, aqueles que continuam tendo como prioridade a si mesmos,
Aqueles que continuam tendo como prioridade conquistar coisas neste mundo e amar este mundo e construir neste mundo e ter neste mundo e possuir neste mundo. Escrever um nome na história deste mundo. Impossível para esses permanecer nele. Impossível para esses conhecê-lo de verdade. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, não tem como nós termos uma outra prioridade na vida, senão servi-lo e amá-lo. Paulo deixa isso muito bem claro. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Quem vive em mim é o Senhor. Impossível conhecê-lo e continuar vivendo. Impossível conhecê-lo e continuar ditando para onde você vai. E decidindo o que você vai fazer. E decidindo aonde você vai andar. E decidindo com quem você vai andar. Não, querido. Você já o conhece. E aqueles que o conhecem o obedecem. Em último lugar, enfrentaremos lutas. Enfrentaremos provas. O versículo 11 diz que a terra é uma terra de montes e vales, de altos e baixos. A nossa vida também nós enfrentaremos os nossos altos e os nossos baixos. Teremos altos e teremos baixos. Paulo diz, teremos um tempo de bonança, teremos um tempo de escassez. Terei o que comer, terei e passarei fome. Mas em todas essas coisas, nós seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Teremos altos, teremos baixos, mas o Senhor permanece o mesmo. E o Senhor era a nossa força. E o Senhor é o nosso rochedo. Te convido a fechar os teus olhos, querido. Mesmo sentado, como você está.